Todo profissional que trabalha com conhecimento tem uma flexibilidade muito grande de horários e de maneiras de vender o seu trabalho. O fato de eu ser uma pessoa informatizada até o pescoço permite que eu aproveite melhor o meu tempo usando as ferramentas que a tecnologia hoje oferece. 90% dos meus clientes chegam até mim por meio de meus sites, dos blogs, das redes sociais. Eu não preciso nem mesmo ter um escritório físico de atendimento. Eu trabalho em home office, airport office, hotel office, qualquer coisa office. Porque onde eu estiver com o meu notebook e uma conexão à internet, esse é o meu escritório. Até o meu atendimento telefônico, ele é hoje terceirizado, o que significa que eu não tenho que administrar um espaço físico com funcionários, etc. Mas eu acho que uma das grandes vantagens de profissionais assim, como eu, é poderem trabalhar com um produto único, que é o conhecimento. E o conhecimento é singular a cada profissional. Por não ser o conhecimento um produto commodity, o preço é um dos mecanismos que eu também utilizo para administrar meu tempo. Quer dizer, quando meu tempo é escasso, meu preço sobe. Considerando que o tempo do profissional de conhecimento especificamente, é o que limita a sua atuação, este então deve ser usado como válvula regulatória dos seus honorários. Mesmo porque é impossível que o profissional do conhecimento esteja em mais de um lugar ao mesmo tempo. Assim como acontece com qualquer produto cujo preço varia conforme a sua escassez ou abundância, eu sou mais caro quando tenho menos tempo e mais barato quando sobra tempo. Mas mesmo esse artifício de administração do tempo tem um limite, porque você não pode aumentar o preço indefinidamente sob o risco de perder seus clientes. Então, ultimamente, eu tenho tomado algumas medidas para reduzir o meu volume de trabalho. Eu já deixei de atender clientes de consultoria e há uns 3 anos que eu não leciono na faculdade de administração e no curso de MBA, onde eu costumava lecionar. Com isso, as minhas atividades hoje se resumem a palestras, treinamentos, além de escrever, que é uma espécie de terapia para mim. Seria difícil decidir isso se não fossem as viagens. Como as palestras e os treinamentos exigem que eu viaje para diferentes estados, nem sempre essas viagens são rápidas e sem percalços, você sabe disso. Por isso, o ônus de precisar viajar torna o trabalho do palestrante menos agradável do que parece. Mas eu acho que, no fundo, escrever é a atividade que mais me satisfaz, mais me deixa contente. E hoje eu coleciono 6 livros, desde o primeiro que saiu em 2001, que foi publicado em 2001. Mas se você somar tudo que eu tenho publicado nos meus sites, entrevistas, blogs, esse material supera em muito o volume de informação que eu tenho nesses livros, tanto pela acessibilidade que ele oferece, como pelos resultados indiretos que trazem para mim e para a minha carreira. Por isso, por enquanto, eu não tenho planos nem de um novo livro, embora eu tivesse material já para pelo menos 2 livros. Mas eu pretendo continuar investindo o meu tempo alimentando os sites e blogs que eu mantenho. Quando eu estudava arquitetura, eu nem sequer sabia o que era marketing. Talvez eu confundisse marketing com propaganda, como a maioria das pessoas fazem até hoje. A verdade é que na década de 80, a crise pela qual o Brasil passava me obrigou a buscar outras atividades. E aí eu acabei enveredando para a área de compras, vendas, negociação, e uma coisa levou a outra até eu acabar assumindo o posto de diretor de comunicação e marketing de uma empresa de TI, que foi a minha última atividade antes de trabalhar por conta própria. O hábito de leitura e também uma outra atividade que eu coleciono na minha carreira, que é a tradução, ajudaram muito nessa etapa profissional. A tradução é algo que eu faço há quase 30 anos e me colocou no circuito das editoras de livros de administração e marketing. Para traduzir um livro acadêmico do tamanho de uma lista telefônica com 700 páginas, isso, obviamente, obriga você a estudar o assunto, estudar a fundo, porque o tradutor é obrigado a ler todo o texto atentamente, no mínimo 3 vezes durante o processo de tradução e revisão, além de fazer pesquisas também, por causa dos termos e das expressões usadas no livro. Outra coisa que eu descobri ao me aprofundar em marketing foi que a minha formação em arquitetura e urbanismo tinha tudo a ver com a atividade de marketing.
A semelhança de um profissional de marketing, o arquiteto precisa conhecer muito bem o comportamento humano, porque tudo que faz tem o homem como elemento central. Até as medidas do que projeta, no caso da arquitetura, são decorrentes das dimensões do corpo humano. Tudo em um projeto arquitetônico gira em torno do ser humano, e no marketing também. Nas duas atividades você começa identificando necessidades, desejos, expectativas, para depois analisá-las e atendê-las de alguma forma. Esse processo vai até você chegar ao projeto de um edifício, de um carro ou de uma roupa. E o processo é o mesmo na arquitetura, a parte conceitual é a mesma, tanto na arquitetura como no marketing. Eu acho que é uma conjunção de fatores, né? Mas o principal é estar atento às oportunidades que surgem e ter vontade de aprender. Alguns podem chamar um problema de problema, mas outros veem problemas como oportunidades. Eu acho que me encaixo nesse último perfil. Tudo aquilo que hoje facilita a nossa vida são soluções criadas por pessoas que não fugiram do problema, mas viram nele uma oportunidade de criar. E isto é algo que me cativa, tanto no marketing quanto na arquitetura, ou mesmo na atividade de vender, que é igualmente apaixonante e está entre os temas dos treinamentos que eu ministro. Se você olhar ao redor, você não vai encontrar coisa alguma que não tenha passado pelas mãos de um vendedor. Mesmo que você esteja no meio de um deserto, provavelmente aquela terra já pertenceu a alguma pessoa que a vendeu a outra e você estará vestindo alguma roupa comprada em algum lugar. Essas atividades, marketing, arquitetura e vendas, têm em comum a necessidade de um constante estado de criatividade, uma condição constante de criatividade. Por isso eu me identifico muito com essas atividades. Quer ver como as coisas se encaixam? Quando um arquiteto faz um projeto e acrescenta e apresenta a um cliente, ele nada mais faz do que contar uma bela história, já que a casa ou o edifício ainda nem existem, a não ser no papel e na cabeça dele. Quando um profissional vende uma ideia relacionada a um produto ou serviço, mais uma vez ele precisa ser um contador de histórias, como acontece com qualquer pessoa que venda qualquer coisa. A minha atividade, que é escrever, nada mais é também do que colocar histórias assim no papel. Percebe como uma coisa leva a outra? Bom, quando eu era pequeno eu queria ser bombeiro. Bombeiro, porque eu ganhei um caminhão de bombeiro. Mas depois eu fui mudando conforme o carrinho que ganhava. Motorista de ônibus, policial, médico, etc. Na adolescência eu ganhei um aeromodelo do namorado da minha irmã e me apaixonei por aviões. Aí eu fui aeromodelista e mais tarde fui piloto privado. A minha licença de piloto veio antes até do que a minha carteira de motorista. O tamanho era paixão. Mas hoje eu só tenho a de motorista. Como eu era piloto, achei que o caminho natural seria cursar, então, engenharia aeronáutica no ITA. Mas bastou o primeiro semestre do vestibular, do curso vestibular, para eu descobrir que o ITA era para pessoas mais inteligentes do que eu. Apesar de adorar ler, eu detesto estudar. Eu leio o que gosto e aprendo com o que leio. Mas não me peça para decorar alguma coisa, uma fórmula ou qualquer coisa. Foi no cursinho, para prestar vestibular para o ITA, que eu assisti a uma aula de demonstração sobre arquitetura e senti que aquilo era a minha vocação. Eu cancelei imediatamente minha inscrição no curso vestibular para engenharia e comecei de novo o vestibular, já então visando a arquitetura. Eu já era artista, eu pintava, desenhava, portanto a arquitetura tinha tudo a ver, ou mais até a ver comigo, do que engenharia, e foi assim que segui a minha carreira. Hoje eu não tenho muitos planos para o futuro, porque eu me sinto totalmente realizado. Talvez eu seja do tipo que não tem muitas aspirações, pode ser isso. O que é comum em pessoas introspectivas e que preferem um bom livro a um bate-papo com os amigos, ou uma viagem, a turismo, qualquer coisa assim. Agora que os filhos estão independentes, a minha ideia é limitar as minhas atividades remuneradas a um mínimo que permita garantir o meu sustento e usar o tempo livre para outras atividades que também me atraem. Uma delas é o trabalho que eu desenvolvo na internet, com vídeos e textos de comentários da Bíblia. Depois que eu descobri que poderia compartilhar a minha fé cristã com muita gente usando tecnologia, isso se tornou quase que uma obsessão. Quando eu faço a minha leitura da Bíblia de manhã, eu já vou anotando as ideias no meu notebook e depois essas ideias acabam virando textos curtos, que eu gravo em vídeos e publico no YouTube com o título de O Evangelho em 3 Minutos. Para não ser incoerente com o que eu ensino,
em termos de otimização do tempo, eu transformo esses vídeos em áudio, e com isso eu tenho, de uma tacada só, material em 3 diferentes mídias: vídeos, áudios, MP3 e textos, que são publicados nos blogs que eu criei, cada um para a sua área. Eu tenho uma média de 4.000 vídeos assistidos por dia. Aí você pode imaginar o tanto de e-mails que isso gera. Essa também é uma das razões pelas quais eu pretendo cada vez mais aumentar minha parcela de tempo livre para me dedicar a esses trabalhos que não visam ganho financeiro, mas que eu considero extremamente importantes e prazerosos também. O medo de mudar é natural, e se alguém disser que não tem medo, é preciso examinar melhor se não está com algum problema. Mas é o próprio medo que faz as coisas ficarem mais interessantes. Ninguém praticaria esportes radicais se não existisse o medo de alguma coisa sair errado. A minha dica para qualquer profissional é que procure equilibrar o atendimento das suas necessidades, da sua família, com aquilo que lhe traz satisfação. Infelizmente, nem sempre isso é possível, né? É realmente complicado trabalhar em algo que não traz qualquer prazer, mas mesmo assim é perfeitamente possível sobreviver a isso. A minha carreira também teve muitos ossos que foram duros de roer, mas eu sobrevivi a eles e até agradeço a Deus por eles terem surgido no meu caminho. Hoje eu percebo que muito daquilo que eu aprendi e que hoje faz parte da minha bagagem de conhecimento eram justamente atividades que na época eu considerava ruins, péssimas, além de achar que era uma absoluta perda de tempo e de talento ficar ocupado com aquilo. Mas não era, o tempo mostrou depois que eram úteis. Como eu disse, a minha atividade de palestrante hoje exige que eu viaje bastante. E as viagens nem sempre são totalmente agradáveis, né? Mas quando eu transformo a obrigação da viagem em um momento de descontração, ou de leitura, por exemplo, eu acabo revertendo isso e fazendo a viagem trabalhar ao meu favor. Um motorista de ônibus, por exemplo, que aprenda a se encantar com a paisagem ou com as diferentes pessoas que transporta, ele vai encarar a sua profissão com outros olhos. É assim que deve ser. A dica é essa: procure aquilo que você faz, ou naquilo que você faz, alguma coisa que se encaixe na lista de coisas que você gostaria de fazer. E transforme aquilo no recheio da sua empada. E fique de olhos bem abertos para as oportunidades. Lembrando que elas surgirão, elas estão sempre aí. Não vêm vestidas de oportunidades, elas vêm disfarçadas de problemas. Aí é você agarrá-las.